meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, qual é o significado do substantivo feminino maldição? Prestem atenção na definição de alguns dicionários. Primeiro, conjunto de palavras usado para desejar que algum mal aconteça a alguém. Segundo, maldição é um pedido para uma divindade pesar a mão sobre alguém. Terceiro, maldição significa imprecação, execração, anátema, cominação expressa. Quarto, maldição é o contrário de bênção, é o antônimo de bênção. Quinto, maldição são palavras através das quais uma pessoa deseja que advenham males para outra pessoa. Enfim, são muitas as definições para a palavra maldição. Existem 6 palavras em hebraico e 4 em grego que descrevem diferentes tipos de maldição. Vou repetir. Existem 6 palavras em hebraico e 4 em grego que descrevem diferentes tipos de maldição. Conhecendo o contexto das histórias onde cada uma dessas palavras são usadas na Bíblia, notamos que nenhuma delas dá destaque ou dá a entender, evidencia que existe maldição hereditária. Vou repetir novamente para que guardemos bem na mente. Conhecendo o contexto das histórias, onde cada uma dessas palavras são usadas na Bíblia, notamos que nenhuma delas dá destaque ou dá a entender ou evidencia que existe maldição hereditária. Meus queridos irmãos e amigos, com um discurso para impressionar os ouvintes e enganar os incautos, muitas igrejas neopentecostais, lamentavelmente mesmo, dão muita ênfase, realce, destaque para a palavra maldição e só falam em quebra de maldição e sessão de descarrego. Essas igrejas dizem que existem 3 tipos de maldição. Primeira maldição mandada, que é aquela feita numa encruzilhada, num cemitério, na beira de um rio, etc. É o chamado despacho. Segunda maldição proferida, é aquela que a pessoa fala amaldiçoando, maldizendo. Terceira maldição hereditária, que é aquela que se herda dos pais, avós, bisavós, etc. Essa maldição, chamada hereditária, ou maldição continuada, é o objeto de nosso estudo de hoje. Meus queridos irmãos e amigos, maldição hereditária ou maldição continuada são pecados ou consequências dos pecados que inevitavelmente se herda dos antepassados. Maldição hereditária ou continuada é sofrer os efeitos de uma maldição que inevitavelmente, forçosamente, foi herdado dos pais, avós, bisavós, etc.
Aqueles que defendem a maldição hereditária dizem que ela pode se manifestar de diversas maneiras na vida daqueles que foram atingidos. Ela pode se manifestar através de vícios, doenças, problemas constantes, crises financeiras intermináveis, etc. Enfim, dizem que essas pessoas não crescem espiritualmente, materialmente, financeiramente, porque foram fadadas ao fracasso e à ruína por conta da maldição hereditária. Meus queridos irmãos amigos, maldição hereditária encontra respaldo, apoio, amparo bíblico. Permitam-me repetir novamente. Maldição hereditária encontra respaldo, apoio, amparo bíblico? Não, não, não e não. Culpar os outros pelas desgraças, pelos sofrimentos, pelos problemas, etc., é mais antigo do que andar para frente. É mais antigo do que a história da criação. Quando Adão foi inquirido por Deus pela sua desobediência, culpou Eva. Eva, quando questionada por Deus, culpou a serpente. Ambos sabiam das consequências. Atualmente, muitos que analisam os problemas sociais dizem que o indivíduo é produto do meio que vive. Esse tipo de análise tira do indivíduo a responsabilidade e o torna desculpável pelos atos cometidos contra a sociedade. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, existia um provérbio que eles diziam, muito conhecido. Eles diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se desbotaram. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se desbotaram. Os judeus que estavam cativos lá na Babilônia culpavam os seus antepassados pelo que estava acontecendo e não analisavam a atitude e o comportamento de si mesmos. Agindo desta forma, ou pensando assim, estavam questionando a justiça de Deus. É o que Deus disse por intermédio do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 25. Mas o profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículos 4 e 5, acabou com esse pensamento fatalista de que os filhos estavam sendo vítimas ou sofrendo por causa dos seus pais. Deus, o Todo-Poderoso, falando através do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 3 e 4, disse: vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis este provérbio em Israel: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se desbotaram. Eis que todas as almas são minhas. Assim, a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A pessoa que pecar, essa morrerá. Meus queridos irmãos e amigos, o texto bíblico que dizem que a maldição hereditária ou continuada tem respaldo bíblico, apresentam, ou melhor, o texto bíblico que aqueles que dizem que a maldição hereditária ou continuada tem respaldo bíblico apresentam é o que se encontra
no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, e repetida no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9. Vou repetir novamente, meus queridos irmãos. O texto bíblico que aqueles que defendem a maldição hereditária apresentam se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, e também no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9, que diz, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Deuteronômio capítulo 5, versículo 9. Meus queridos irmãos amigos, a primeira coisa que temos que entender quando lermos esse texto é que esse texto fala de um princípio de consequências. Ele não deve ser interpretado de maneira nenhuma como uma sentença definitiva e irreversível, condenando os filhos pelos pecados dos pais, dos avós, dos bisavós, etc. O princípio aqui apresentado é que, sem dúvida nenhuma, haverá consequências para o mal e que essas consequências podem ter um efeito dominó, afetando os filhos daqueles que pecaram. Exemplo, um criminoso que rouba, mata, etc., afeta, prejudica não somente ele, mas sem dúvida nenhuma os filhos e também toda a sua família. E alguns dos filhos provavelmente siga o mesmo caminho pernicioso de seu pai. E esse comportamento é contínuo. A Bíblia, no Salmo 42, versículo 7, diz que um abismo chama outro abismo, um erro leva a outro erro, e às vezes pior que o primeiro. Portanto, quando o versículo fala que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, é sem dúvida nenhuma um princípio de consequência e não uma sentença absoluta, definitiva, que deixa os filhos impossibilitados de se livrar, de se libertar. O chamado princípio de causalidade, ou princípio de consequências, é a base de toda a filosofia budista. Sabiam disso? Eles dizem: boas causas geram boas consequências, más causas geram más consequências, minhas causas geram minhas consequências. Em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, está escrito: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um será morto pelo seu pecado. Pelo quê? Pelas suas obras, não pelas obras dos seus antepassados ou de alguém qualquer. Meus queridos irmãos e amigos, no princípio existiam palavras que usamos comumente em nosso cotidiano hoje, mas não com a terminologia daquela época. Existe o chamado hebraísmo, que são
terminologias peculiares à língua hebraica e que não devemos usar literalmente e de uma maneira absoluta. O que nós chamamos hoje de traumas hereditários ou geracionais, o que nós chamamos hoje de traços hereditários, etc., eles chamavam de maldição hereditária. Eles chamavam de maldição hereditária. Entenderam? O que Deus, o Todo-Poderoso, está dizendo é o seguinte: filhinhos, prestem atenção no que vou lhes dizer. Se vocês não agirem de acordo com as minhas orientações, mandamentos e determinações, pelo comportamento e atitudes de vocês, poderão prejudicar seus filhos e netos, que podem seguir o mesmo comportamento, que podem ter a mesma atitude de vocês. Tudo que vocês fizerem de errado pode refletir na vida dos filhos e netos e até bisnetos. Isso é um princípio de consequências e não uma sentença absoluta. No capítulo 20 de Êxodo, versículo 6, Deus, o Todo-Poderoso, diz: se vocês forem obedientes aos meus mandamentos, vocês serão abençoados e toda a sua família, porque faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Meus queridos irmãos amigos, existe outro texto que aquelas igrejas e comentaristas bíblicos que dizem que a maldição hereditária está na Bíblia, que se encontra em Provérbios, versículo 26, versículo 2. Provérbios 26, versículo 2. Outro texto que aquelas igrejas e comentaristas bíblicos dizem, se baseiam de que a maldição hereditária está na Bíblia. O texto diz: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Ora, o texto está dizendo claramente para não se preocupar se alguém amaldiçoar você sem você ser culpado, porque tal maldição não terá efeito. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, como podem notar, observar, o princípio da responsabilidade individual foi estabelecido no Antigo Testamento. No Evangelho segundo João, capítulo 9, versículos 2 e 3, podemos observar que os discípulos de Jesus ainda tinham uma visão estrábica, um pensamento fatalista da maldição hereditária. Porque o Talmud, que é uma coleção de livros sagrados dos judeus, dizia: não há morte sem causa e não há sofrimento sem iniquidade. O pensamento judaico, a visão judaica, era de que os sofrimentos, doenças desta vida, era um castigo divino pelo pecado praticado. Mas, assim como Deus, através do profeta Ezequiel, mandou riscar aquele provérbio que diziam, Jesus o Cristo agora orienta os seus discípulos. Os discípulos perguntaram a Jesus o Cristo: Rabi, quem pecou? Este homem ou os seus pais para que nascesse cego? Rabi, quem pecou? Quem pecou? Foi esse homem ou os seus pais
para que nascessem cego? Jesus, o Cristo, respondeu: ele está assim, mas não é por causa dos pecados dele, nem de seus pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, escreveu: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glórias a Jesus. Todos nós fomos prejudicados, afetados pela desobediência de Adão e Eva. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, escreveu que, por causa da desobediência de Adão e Eva, toda a humanidade ficou destituída, afastada da glória de Deus. Mas o plano de redenção ou salvação, elaborado por Deus, o Todo-Poderoso, corrigiu isso, nos conciliando novamente com Ele, através da morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, 19, escreveu: porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim também, pela obediência de um, Jesus o Cristo, muitos serão feitos justos. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, não existe na Bíblia maldição hereditária. Não há necessidade de quebra de maldição, cessão de descarrego. Todos nós fomos lavados e purificados pelo precioso sangue de Jesus o Cristo. Somos nova criatura, novas criaturas. As coisas velhas, nojentas, ficaram para trás. Eis que tudo, absolutamente tudo se fez novo. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Fiquem com Deus. Meus queridos irmãos e amigos, inscrevam-se em nosso canal, dê o seu like. O nosso compromisso, queridos irmãos e amigos, é com a verdade, só com a verdade. Ajudem-nos nesse trabalho, ajudem-nos. Um grande e carinhoso abraço. Que Deus derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos. Amém.